Olá, meus amigos. Vamos falar um pouquinho sobre liberdade religiosa e individualidade. Um assunto tão em pauta nos nossos dias e tão reclamado pelas pessoas que estão sendo julgadas nas diversas igrejas de forma antibíblica, mesmo que as religiões afirmam usar a Bíblia para os seus procedimentos. Os mandos e desmandos nas igrejas na atualidade têm mais a ver com autoridade do que propriamente religião. Muitos procuram adequar-se a determinadas religiões para ter a possibilidade de poder que desfrutarão e sobre o jugo que terão direito a colocarem sobre os ombros de outras pessoas. Se você se encaixa em um desses itens, ou já foi mesmo excluído de alguma denominação, veja o que diz a Bíblia a esse respeito, assim como a forma de reagir e como se deve proceder se estiver em um desses lados. Primeiramente, vamos trabalhar com alguns conceitos. O que é religião? Religião é o dever que temos para com o nosso Criador e a maneira dele nos desincumbir. Liberdade. Liberdade é o estado de ser isento do domínio de outros, ou circunstâncias limitadoras. Em ética e filosofia, o poder em qualquer agente racional de fazer suas escolhas e decidir por si mesmo sua conduta, espontaneamente e voluntariamente, de acordo com sons, razões ou motivos. Liberdade religiosa, portanto, é a isenção do homem da dominação de outros, ou de circunstâncias limitadoras, a liberdade do homem para fazer suas próprias escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, espontaneamente e voluntariamente, em seu dever para com o seu Criador e no modo de realizar esse dever. Os primeiros de todos os relacionamentos é o nosso relacionamento com o nosso Criador. Portanto, está inscrito em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Conquanto esse seja o primeiro de todos os relacionamentos possíveis e o primeiro de todos os deveres, conquanto esse relacionamento e dever inerente à própria existência das criaturas inteligentes, contudo, mesmo nessa obrigação inerente, Deus criou toda a criatura inteligente livre, livre para reconhecer tal obrigação ou não, livre para realizar esse dever ou não, como prefira. Neste aspecto, está escrito Josué, capítulo 24, verso 15, escolhei hoje a quem servais. Em Apocalipse 22, 17, diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus criou o homem inteiramente isento do domínio de outros. Criou-o livre para fazer as suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, espontaneamente e voluntariamente. Assim, a liberdade religiosa é o dom de Deus inerente ao dom da própria existência racional. Qualquer serviço a Deus que não seja escolhido livremente por aquele que presta, não pode ser de Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8. Amor e compulsão, amor e força, amor e opressão nunca podem caminhar juntos. Porquanto, qualquer dever, qualquer obrigação, seja o que for oferecido ou prestado a Deus, que não proceda da própria livre escolha do indivíduo, não pode ser de Deus e nem para Deus. João 8:36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nas Escrituras, são dadas distintas e claramente 6 lições específicas sobre esse tema de liberdade religiosa. Essas 6 lições, tomadas juntas, cobrem completamente toda a extensão de cada princípio. Vamos, pois, estudá-las para que possamos ter completa liberdade religiosa
em princípio e em experiência, como constam nas Escrituras da verdade. Primeira, liberdade religiosa e a autocracia. O que é autocracia? Autocracia, governo absoluto exercido por uma pessoa. Isso é autocracia. Daniel, capítulo 2, versos 37 e 38, diz o seguinte: Tu, ó rei, é reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja a mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre eles, todos eles. Daniel, meus queridos, sabia que Deus tinha entregue todos os povos ao rei de Babilônia, conforme a profecia de Jeremias 27, capítulo 6, que diz: E entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. A autoridade do rei era absoluta. Suas palavras eram lei. Nesse absolutismo e soberania, o rei Nabucodonosor presumia ser o soberano da alma, bem como dos corpos, como também da vida religiosa, bem como da conduta civil daqueles que eram sujeitos ao seu poder. E uma vez que era o governante das nações, seria regente na religião e da religião das nações. Então temos uma experiência religiosa de Nabucodonosor, conforme relatado nos versos de Daniel 3, verso 1 a 18, que foi quando o rei fez uma estátua e obrigou todos a adorá-la. Portanto, 3 hebreus disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 e 18. Podemos extrair 3 lições desse pequeno episódio. Os 3 hebreus, primeira, os 3 hebreus não trocaram os seus cargos, seus favores, ou barganharam qualquer posição em troca de abrirem mão da sua fé e da sua comunhão com o Deus Altíssimo. Segundo, ao ordenar o povo a sujeitar-se ao rei da Babilônia para servi-lo, jamais havia ordenado ou intencionado que devesse sujeitar-se a ele para servi-lo no campo da religião. O Senhor não havia tornado ele rei na religião do povo, nem mesmo de um indivíduo sequer. Terceira lição: na presença dos direitos da individualidade pessoal, em consciência e culto, a palavra do rei deve mudar. O decreto do rei é nulo, que nisso o rei do mundo é apenas um ninguém, pois somente Deus é soberano em tudo, em todos. Então vimos nesse pequeno episódio um episódio sobre liberdade religiosa, onde a autocracia do rei Nabucodonosor, onde ele quis ter o domínio na religião, na adoração do povo. E por mais poder que o Criador tenha dado a Nabucodonosor, ele não poderia pedir isso de uma pessoa sequer. Bem, esse foi um pequeno estudo sobre liberdade religiosa. Vamos estudar ainda 5 tópicos. Eu convido você a nos assistir aos domingos, às 14 horas, ao vivo, pelo nosso site www.deusunico.com.br, e continuaremos falando sobre a segunda lição, sobre liberdade religiosa, em vista da supremacia da lei dos homens. Quando a lei entra em conflito com as leis de Deus, quando a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus.
a quem devemos seguir. Continue conosco nesse domingo que vem. Que Deus continue lhe abençoando.